Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Mentes que Sentem. É uma alegria podermos estar consigo mais uma vez neste que é o início de um programa que desejamos possa vir trazer algum esclarecimento, possa vir trazer alguma reflexão sobre alguns desafios importantes que nós temos na nossa vida. Fique desse lado. Na graça de Deus aqui estamos para que possamos ser uma mais-valia à sua vida e, se quiser, partilhar também com os seus amigos, os seus familiares, este mesmo programa, com certeza que o pode fazer. Esta semana nós estamos mais uma vez com a doutora Cristina Dias, a quem nós saudamos. Será a doutora psicóloga, portanto, que irá acompanhar-nos ao longo de todos estes programas e com certeza teremos muitos motivos de gratidão a Deus por todo o esclarecimento que aqui nós possamos trazer. No último programa e o primeiro programa, portanto, que nós tivemos, nós falamos sobre a relação extraordinária que existe entre a nossa mente e o nosso corpo e já agora, Cristina, se nós pudéssemos resumir numa palavra só o anseio do ser humano ao longo da sua existência, qual é que seria essa palavra? Essa é uma pergunta que não é de fácil resposta, mas se pudéssemos, antes de mais, obrigada por podermos estar aqui também e por podermos partilhar em conjunto este momento. Mas se nós pudéssemos resumir numa única palavra, eu julgaria que utilizaria a palavra felicidade. Não há ninguém que não deseje ser feliz. Isso é verdade, isso é verdade. Já agora, o que é isto de ser feliz? Porque por vezes parece-nos que para uns algo traz profunda felicidade e se calhar essa mesma coisa para outros até pode não trazer nenhuma. O que é isto de felicidade? O que o homem, no fundo, anda à procura? Felicidade, o que é isto? A primeira coisa que nós temos que ter noção é que felicidade é um construto. Ele varia consoante as épocas, consoante as culturas. Por exemplo, se nós falávamos nos gregos, para eles felicidade era o equivalente a virtude. Mas se nós falássemos, por exemplo, para os romanos, o equivalente à felicidade era prazer. Quando nós falamos para os iluministas do século XVIII, eles elevaram isto um bocadinho a um patamar diferente. Disseram que felicidade era um direito do homem. Mas, na realidade, o que a ciência nos diz sobre isto? E vamos pegar num exemplo. Imagina que eu estou, suponhamos, a trocar uma planta num vaso. E eu estou-me a sentir prazerosa, bem disposta, feliz por estar a fazer aquilo. No entanto, tu estás a executar a mesma tarefa e estás aborrecida e frustrada por estar a executar a mesma tarefa. Então, o que é que condiciona o nosso estado de felicidade? Esta é a primeira questão. E será que o fato de eu me sentir feliz, prazerosa, bem disposta por estar a trocar a planta é um estado que se mantém indefinidamente no tempo? Ou o teu estado de frustração mantém-se indefinidamente no tempo? Então a felicidade tem que estar associada a um contínuo de sentimentos ou não? É que muitas vezes nós temos uma ideia incorreta sobre isto. A ciência tem vindo a estudar a felicidade. Daqui a um bocadinho vamos falar sobre um estudo, o maior estudo sobre a felicidade humana que tem sido conduzido. Mas é curioso que quando aprofundam este tema, mais do que tentar perceber o que é a felicidade, tem-se centrado na forma como as pessoas vivenciam a felicidade. O que é comum a todos, independentemente das nossas diferenças culturais, pessoais e individuais. Ou seja, não é tanto o que é, mas como é que se chega lá. Ou seja, quer tu gostes da planta, de mudar a planta, quer eu não gosto de mudar a planta, como é que nós podemos ser felizes? Esta é a primeira questão que é colocada. E sabes, eu gostava de aproveitar e ler uma citação, se me permites, de um livro que foi escrito, é uma autora que eu aprecio particularmente e que foi escrito há mais de 100 anos. E diz o seguinte: poucos apenas reconhecem o poder que a mente tem sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade têm a sua origem na mente e só podem ser curadas pela restauração da mente à saúde. E nós já vamos tentar perceber o que é que isto tem a ver com felicidade e o que é que isto tem a ver com o tal estudo científico que estávamos a referir há pouco. O que é extraordinário é que na altura em que esta autora escreve isto,
faz uma associação direta entre o poder que a mente tem sobre o corpo, o nosso equilíbrio, é uma altura em que a ciência não se debruçava sobre este tema. Só para teres uma noção, hoje em dia, nós naturalmente lavamos as mãos. Tu vais a um centro de saúde, vais a um hospital, e qual é um procedimento básico? Lavar as mãos. Eu não estou dentro de uma sala, de um bloco operatório, eu parto do pressuposto que os profissionais de saúde têm este cuidado de higienizar as mãos. Mas a verdade é que na altura em que ela escreve isto, estava-se a dar os primeiros passos na descoberta da implicação da lavagem das mãos. E foi numa situação que não foi aceite facilmente pela comunidade médica, nessa altura. Agora, vamos pegar nesta citação que eu te estava a dizer e vamos associar a uma outra citação de um investigador na área da felicidade. Ele é professor na Universidade de Harvard, o Dr. Ben Shahar, e ele diz o seguinte: felicidade é a combinação de 5 elementos: o bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. E continua dizendo: a felicidade fortalece o nosso sistema imunitário. Isto não significa que não vais ficar doente. Significa que ficarás doente com menos frequência. E quando isso acontecer, vais-te recuperar mais facilmente. O que falávamos no episódio anterior, da relação e da atitude mental, predispõe à resposta do nosso sistema imunitário. Mas é curioso que eu coloque algumas questões. Ou seja, associando as duas declarações, a minha primeira pergunta é: porquê começa na mente? A segunda pergunta é: como é que eu restauro a mente? Ou como é que eu mantenho a mente num nível de equilíbrio? E a terceira questão é: que tipo de comportamentos é que eu poderei ter que vão dinamizar estas 5 dimensões da felicidade e do bem-estar? Nomeadamente a parte física, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Tu falaste há pouco que a ciência tem vindo a estudar este tema. No fundo, pergunto, que descobertas é que têm sido feitas exatamente nesta área, que é interessante que se constate mesmo a nível científico, não é? E é interessante essa questão de, porque todos nós, desde os mais pequeninos aos mais velhos, reconheçamos ou não, o nosso maior objetivo nesta vida realmente é passar por momentos, ou seja, sermos felizes. Já percebemos que a felicidade não é constante e, por vezes, é aí que nós temos os nossos maiores desafios. Mas, a nível da ciência, o que é que ela nos tem trazido sobre isso? Para poder responder à tua pergunta, deixa-me lançar-te uma pergunta. Tu acabaste de referir que é inerente ao ser humano, independentemente da idade e da cultura, esta busca pela felicidade. Mas o que é que te é trazido como sendo aquilo que contribui para a tua felicidade? Pensa comigo. O que é que a sociedade à tua volta te estimula a pensar e dizer: tu vais ser feliz se fizeres isto? O que é que achas que será? O que é que te dizem? O que é que as vozes à tua volta te dizem, Milo? Passa muito pelas coisas, pelas conquistas, não é? Pelo ter, pelo poder, pela imagem. Vou brincar e ao mesmo tempo falar de uma coisa séria. Eu aprecio muito as pessoas que trabalham na área da publicidade pela forma como conseguem visualmente provocar-nos, ou até através de uma frase provocar-nos emoções. Mas agora imagina que eu tenho aqui um pacote de lenços. Lenços? Papel? Vamos supor. E a mensagem que muitas vezes transmite é que tu terás uma sensação de bem-estar se utilizares aquela marca específica de lenços. Agora vamos racionalizar isto. Isto é efetivamente assim? Quer eu use ou não aquela marca de lenços, eu vou estar mais feliz ou menos feliz? Aparentemente são lenços. E isto leva-nos, muitas vezes, numa busca incessante, dispersa, por várias coisas, porque achamos que é ali que vamos encontrar felicidade. Vamos voltar ao que a ciência nos diz. Desde 1938,
tem estado a ser conduzido o maior estudo a nível mundial sobre a felicidade. Tem estado a ser conduzido por Harvard, já vai no seu 4º diretor, e começou com o estudo de 724 homens. Parte deles, cerca de 261, eram ex-alunos de Harvard e cerca de 456 eram pessoas oriundas dos bairros pobres da zona de Boston, nos Estados Unidos. O que é que eles fizeram? A cada 2 anos, estes mesmos homens respondiam a questionários. A cada 5 anos, estes homens iriam fazer exames médicos. E a cada 10 anos, estes homens eram sujeitos a entrevistas presenciais. E este estudo abrangeu não só estes homens, como posteriormente as suas famílias, os seus filhos, as suas companheiras ou companheiros. O que é que eles avaliavam? As suas alegrias, as suas dificuldades, o seu estado físico, o seu estado mental. E a pergunta que se coloca é: quais foram e quais têm sido as conclusões a que eles chegaram? Entre várias, nós depois iremos ter a oportunidade de explorar algumas, eu gostaria de destacar a principal. E não tem a ver com aquilo que normalmente a sociedade nos transmite como uma noção de felicidade. O indicador principal de felicidade e associar a um envelhecimento saudável tem a ver com a tua qualidade dos teus relacionamentos. Ou seja, não importa o teu estatuto financeiro, não importa se tu vives numa zona mais remota ou menos remota, não importa se tu tens mais doenças ou menos doenças, por assim dizer, não importa se és mais instruído ou menos instruído, mas tem sobretudo a ver com a qualidade dos relacionamentos que tu estabeleces e que tu mantens. E a correlação que fazem é: quanto melhor a qualidade dos teus relacionamentos, e não estamos a falar de quantidade, estamos a falar de qualidade, maior possibilidade tu tens de envelhecer de forma saudável e haver menos propensão ao adoecimento. E pergunta-se, porquê? Certamente já deves ter ouvido aquela expressão que diz que a solidão e o isolamento são estressantes. Mas em termos bioquímicos, o que é que acontece dentro de nós quando estamos sujeitos a uma situação destas? Imagina, por exemplo, que hoje tínhamos tido uma situação que para mim possa ter sido potencialmente estressora. E eu vou estar contigo. Eu sinto-me à vontade em partilhar contigo essa situação. Quando esta situação de stress ocorre no meu organismo, é posto em marcha um mecanismo que é conhecido como um mecanismo de luta ou fuga, que me vai ajudar a agir sobre aquele agente estressor e que me vai ajudar a posicionar na perspectiva de perceber: é algo que eu tenho que me defender, é algo que eu tenho que me proteger, é algo que eu tenho que atacar, como é que eu vou fazer? Mas quando isto ocorre, há uma série de mecanismos postos em marcha, entre eles a libertação de algumas hormonas. Por exemplo, já deves ter ouvido falar no cortisol, considerada a hormona do stress por excelência. Ela tem um objetivo. É o objetivo de me predispor a agir, mas depois o objetivo é também que, a partir do momento em que aquele agente estressor ou deixou de fazer sentido, ou eu consegui lidar com ele de uma forma mais integrada, que isto acalme. O relacionamento permite-me falar contigo sobre isto e ajudar a gerir o impacto deste agente estressor. É quase como se nós tivéssemos uma curva de crescimento e a partir dela começa a abrandar. Quando nós temos uma pessoa que não tem bons relacionamentos sociais, que está mais isolada, que está muito mais concentrada no tipo de pensamentos que a sua mente lhe traz, e aproveito para fazer aqui um parênteses e dizer algo que me vais ouvir dizer várias vezes: é que nem tudo o que me vem à cabeça é verdade, mas eu vivencio como verdade. Fecho parênteses. Portanto, aquilo que ocorre é que aquela pessoa está com os seus pensamentos, com a sua interpretação das circunstâncias, e o que é que acontece com este mecanismo de reação de stress? Está lá latente. Ou seja, é como se na minha corrente sanguínea, isto em vez de acalmar, estivesse sempre presente. O que é que isto me predispõe? O stress é um dos maiores imunossupressores que existem. Ou seja, é daquelas situações que não é a origem da doença, mas contribui
para que o meu sistema imunitário tenha menor capacidade de resposta e potencie o aparecimento de doenças. E nós, regra geral, não fazemos esta associação. Por isso é que esta descoberta é extraordinária. Relacionamentos, mecanismos de stress, adoecimento, qualidade dos relacionamentos, felicidade. E felicidade, com certeza, é aquilo que estamos todos desejosos de sentir a cada momento. E já agora, Cristina, antes de nós avançarmos um pouquinho, gostaria de enviar lá para casa uma proposta de poder ter, de forma gratuita, este guia de estudo, que para além de falar do stress e de outras emoções importantes à nossa vida, com certeza vai ser uma mais-valia para si, ou até, quem sabe, para poder oferecer a alguém que sabe estar a passar alguns momentos desafiadores na vida. Então contacte-nos através do número 933 939291 e nós teremos muito gosto em enviar de forma gratuita para a sua casa, tá bom? Cristina, falar desta questão de... Falavas sobre a questão dos relacionamentos e eu diria que isso seria, se calhar, a razão número 1 para a nossa vida de dificuldade, muitas vezes, e desafiadora, e que trará exatamente todas estas dificuldades do dia-a-dia, seja na família, seja no local de trabalho, seja em conhecidos que nós tenhamos, porque... E esta gestão, como tu disseste, deste stress diário, que inevitavelmente sobrevém à nossa vida. Alguns, é verdade que por questões profissionais pode haver um stress muito mais intenso, ou até mesmo por questões de personalidade. Eu creio que isto também aqui entra um pouquinho na questão da personalidade. E quando falavas, eu recordei-me de alguns versículos sobre esta questão portanto, do poder que a mente tem ao gerir exatamente esses sentimentos de stress ou mesmo de ansiedade. Há aquele versículo de Provérbios 23:7 que nós encontramos na Bíblia, que diz: como o homem imagina, assim ele é. E eu acho que este é um versículo, um dos mais poderosos, que nós poderemos realmente constatar esta identidade, ou seja, esta ligação que há entre a questão da mente e a questão da ação, no fundo, da ação e mesmo nas escolhas, como nós falamos no programa anterior. Mas esta questão, portanto, de juntarmos essas tais duas definições, como tu falavas anteriormente, aquela que falaste da primeira citação e depois que falaste da outra história, no fundo, onde é que começa este grande desafio dessa gestão? Então, como tu dizias, e ouvir-te falar, até dá vontade de nós sabermos levar o caminho certinho, não é? E resolvermos todas as coisas, mas é complexo. É desafiador. Pois. Vamos aprender a reformular a nossa linguagem. Esta é uma das primeiras sugestões que eu gostaria de dar. Nós temos que aprender a reformular a nossa linguagem. É absolutamente diferente eu dizer-te é muito difícil do que eu te dizer é desafiador. Lô, estavas a falar e eu estava-me a recordar de algo que eu vi ontem. E a pessoa partilhava isto. Era um profissional na área da saúde mental e dizia que tinha recentemente atendido uma mãe que estava numa situação complicada. Isto foi no âmbito de um processo de violência para com uma criança. E eu sei que é algo duro, isto que eu estou a partilhar. Mas aquela mãe dizia algo desta natureza. Quando esta criança nasceu, até a forma como chorava era para me provocar. Ou seja, e repara, nós não temos a legitimidade, e eu vou-te pedir o favor de nunca o fazermos, nós não temos que estar a julgar a pessoa. Nós muitas vezes não sabemos que circunstâncias ou de que forma é que a pessoa se encontra naquele contexto. Mas a verdade é esta. Será que se a pessoa começar a perceber que na realidade aquela criança não chora para provocar, mas existe outro contexto que justifica isso, isto não vai ter uma interferência direta na forma como ela vai gerir esse relacionamento? Eu gostava de deixar aqui algumas sugestões breves, mas práticas, que neste mesmo estudo sobre felicidade e sobre a questão relacional, eles enfatizam. Estão comprovadas na área das neurociências. Não são coisas que sejam incomuns, difíceis de fazer, exigem uma predisposição da nossa parte. E, regra geral, nós desvalorizamos o que é simples porque estamos à espera de soluções complexas para problemas que nós achamos que são igualmente complexos.
mas a maior parte das vezes os problemas complexos são resolvidos por soluções simples, postas em prática no tempo de forma continuada. E a primeira sugestão que eu gostava de deixar para a questão dos relacionamentos é, isto é como um músculo, tu tens que ter intencionalidade. Exato. Se eu quero ter relacionamentos de qualidade, se eu quero melhorar os meus relacionamentos, eu tenho que ter intencionalidade neles. Segundo, sabes que à medida que o tempo passa, nós quando começamos a relacionarmos, imagina, quando começaste a relacionar-te com o teu marido, tu estavas profundamente atenta às necessidades dele. Hoje, se eu te perguntar, tu vais dizer, não, eu sei o que ele gosta. Mas sabes o que a ciência tem demonstrado? Que nós já não estamos tão atentos, fazemos é mais suposições. Então, nós precisamos de voltar um bocadinho no relacionamento com as pessoas, a tentar estar atentos àquilo que elas sentem, que pensam, que agem, que entendem sobre as coisas. Aqui há dias fui fazer uma caminhada em família e com alguns amigos. E o meu filho mais novo ia connosco e ele foi o tempo todo a falar. Agora brincando a quem é que ele sairá, não é? E eu já estava... Eu já dizia, sério, por favor. Portanto, quando ele se calava, assobiava. Quando ele não assobiava, ele cantava. E tu querias ouvir os passarinhos. E a determinada altura eu olhei para ele e disse, filho, por favor, cala-te um bocadinho. E ele respondeu-me desta forma, mamã, tu podes mandar-me calar, mas não podes impedir que eu continue a ser chato. Naquele momento, Milu, isto ajudou-me a perceber o que é nutrir um relacionamento. Nutrir a capacidade de perceber que, apesar de eu estar saturada de o ouvir, ele está lá. E ele teve sentido de humor. Conseguimos olhar para aqueles que estão à nossa volta dessa forma ou estamos focalizados naquilo que eles fazem de incorreto? Outra coisa pela qual nós reconhecemos a importância, mas dificilmente fazemos. Nós não somos gratos. E eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que acompanho e que ela me dizia algo muito interessante sobre os relacionamentos. Ela dizia-me assim, tenho descoberto novos relacionamentos. Sabes, um dos que me tem feito melhor é a senhora da frutaria. Porque eu vou à frutaria e a senhora explica-me como é que eu posso usar as mangas, como é que eu posso usar outras coisas. E tem-me feito tão bem. Temos nós estado atentos às oportunidades que temos à nossa volta. Outra coisa que a área das neurociências enfatiza na questão dos relacionamentos, utiliza uma expressão muito engraçada, curiosidade radical. O que é isto da curiosidade radical? Será que aqueles que estão à nossa volta efetivamente têm a nossa atenção? Será que, por exemplo, eu passei a olhar para uma pessoa e perceber que ela tornou-se diferente nisto? Uma pergunta simples. Se eu te fizesse a pergunta qual era a fruta que eu mais gosto, tu provavelmente dirias, olha, é esta. Mas será que tu percebeste que ao longo da convivência eu agora não tenho esta fruta? Eu tenho mais do que uma? Isto é uma curiosidade radical. O que é que muda na pessoa? O que é que muda no espaço envolvente? Por outro lado, e estando quase a finalizar, é esta noção de nós não temos que ser expert na matéria, mas nós temos que tomar iniciativas. Há algum tempo atrás, tinha alguém que acompanhava e que dizia eu tenho muita dificuldade a me relacionar com as pessoas, elas não gostam de mim. Então nós fizemos um desafio. A partir de agora, tu vais sorrir mais às pessoas, mesmo que não as conheças. Vais ao caixa do supermercado, sorris, dizes olá ou bom dia ao senhor que está, que é teu vizinho no teu prédio. No prédio, obrigada. Mesmo que esta pessoa é da área da docência, mesmo que o teu aluno esteja assim numa fase que nos tira do sério, mesmo assim comporta-te de uma forma mais positiva para com ele. O que é certo é que, posteriormente, ela dizia-me isto. Olha, eu não sei se foi de sorrir mais ou não, mas a verdade é que eu estou-me a conseguir relacionar melhor e as pessoas estão mais simpáticas comigo. Esta intencionalidade no provocar uma atitude, uma reação da parte do outro. A melhor forma de nós nos expormos aos desafios de vencermos os desafios é expormos. E termino com isto. Este estudo sobre a felicidade relata duas questões por parte das pessoas que têm participado. Duas referências, por assim dizer. Uma delas é, olhando para trás, eu provavelmente não teria investido tanto tempo e tanto esforço no trabalho e na aquisição de bens materiais, teria estado mais disponível para as pessoas. E a segunda conclusão a que a grande maioria das pessoas chegaram, sobretudo neste caso as senhoras, é eu não estaria tão atenta ao que os outros pensam de mim.
Sem dúvida. Cristina, eu creio que hoje pode ser um dos episódios que nos possa tocar a todos nós de uma forma geral, porque nós não somos ilhas e inevitavelmente há sempre ou o cônjuge, ou o filho, ou o amigo que passa na nossa vida e que de alguma forma traz uma nota à nossa vida. E esta gestão do como abordar o outro, ou mesmo o outro abordando-nos de uma forma que nós não estamos à espera e que nos traga, se calhar, alguma das emoções que nós não queríamos, mas como lidar exatamente com essas emoções e qual a resposta a dar diante dessa mesma dificuldade. Aquela ideia que associa os bons relacionamentos passa por dizer que ter bons relacionamentos é ter muitos relacionamentos? Nós iremos ter a oportunidade de falar mais sobre isso de maneira profunda. Mas a pergunta que eu te coloco é: será que o fato de eu ter um determinado número de pessoas, por exemplo, que me seguem nas redes sociais, Exato. será que o fato de eu ter um número de contactos na minha agenda significa que essas pessoas estão presentes ou estão válidas? E porquê é que eu tenho necessidade de o fazer? Às vezes eu ouço pessoas já com uma idade mais avançada que dizem assim: aquela rapariga do meu tempo que continua a ser a minha amiga, essa mantém-se. E é uma ideia perniciosa esta de que para sermos felizes temos que ter muito e muitas pessoas. Ela leva-nos a adoecer e vamos abordar isso posteriormente. Muito bem. Fica aqui o convite para o próximo episódio, que vamos continuar a tratar destes assuntos tão importantes e que fazem parte da nossa vida. Não esqueça, temos um guia de estudo, caso queira receber gratuitamente em sua casa, para lhe oferecer, para si ou para os seus queridos. Contacte-nos através do 933 939291 e quanto a nós, estaremos aqui, na graça de Deus, no próximo episódio. Fique bem.